Todos de pé, por favor, para adorar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Todos me escutam? Estava alguns dias sem vir, já estava com saudade de louvar Jesus junto com vocês. Peço aos irmãos, primeiramente, que orem. O irmão Misa, né, a irmã Vitória tiveram esse acidente. Graças a Deus não foi nada grave e é só orar para que eles possam, né, ter livre acesso à CIBPEN, ter livre acesso ao seu ministério e que o Senhor já livrou eles, tá? Então, hoje a playlist seria outra, mas nós vamos aqui improvisar, tá bom? Então, quem souber, cante com a gente. E preste atenção na letra desses dois louvores. Acredito que, não sei se vocês já escutaram ele, mas preste atenção. Esse louvor vai falar muito sobre Jesus. Na época dos profetas já era falado muitas promessas. Então, esse louvor vai citar muitas coisas. Então, preste muita atenção e cante como se você estivesse lá. Cante como se você estivesse vendo o mestre na sua frente. Vamos lá? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar tua doce graça e nos fazer viver. Glória a Jesus.
Irmãos, aqui se não falar muito sobre Jesus, fala muito sobre o Mestre, sobre aleluia. Sobre não ter nada em sua aparência para nos atrair. Fala sobre o Calvário. E ele nos exorta a Jesus. Agora eu queria que vocês prestassem atenção nessa letra. Porque para consumar essa linda história que o Mestre trouxe, para consumar tudo isso que ele fez, foi no Calvário. Mas para finalizar, nós precisamos saber que ele vem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar. Tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou pegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.
tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Só vocês agora. Voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Deus abençoe. Glória a Jesus, bênção demais. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Queridos, agora vamos para a palavra de Deus. Então, o tema está aí contigo? Não está? Então, amada igreja, vamos abrir as nossas Bíblias. O Vitor também vai colocar aqui. Não entendi. O Vitor também vai colocar aqui, 2 Reis, no capítulo 5, irmãos. Eu vou dar início à leitura aqui no versículo 1, e aí depois eu vou pedir para a igreja me ajudar indo nos demais versículos. Nós vamos até o versículo 15, tá bom? Então, queridos, me ajudem, vamos junto comigo aqui na leitura. Vamos lá então. Eu vou ler o primeiro verso, depois nos versos seguintes só a igreja, tá? A palavra de Deus nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Versículo 2. Só a igreja. Tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. Um dia a menina disse à sua senhora, vamos com força, que nem pentecostal, falar que nem o pastor Bruno fala: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel.
5. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. 12. Por acaso não são Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi muito irritado. 13. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. 15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, assente um presente deste teu servo. Queridos, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã como igreja. Ó Jesus, somos tão pecadores. Pai eterno, a tua misericórdia é a causa, Senhor, de não sermos consumidos todos os dias. Louvamos o teu nome, Pai, por estar respirando, pelos nossos olhos contemplar a beleza da tua criação, os nossos ouvidos poder escutar o som do vento, o som dos pássaros. Tudo isso, Senhor, provém da tua graça. Louvamos o teu nome porque nesta manhã, Pai eterno, nós levantamos, viemos aqui para adorar o teu nome, para glorificar o teu nome. E isso, Pai, isso só está acontecendo, Pai eterno, porque o Senhor transformou o nosso ser. O sangue de Jesus lavou, Pai, a nossa imundície. Ó eterno Deus, que nesta manhã, cada ouvinte que estará aqui da tua palavra, possa, Pai eterno, ser transformado por ela, que o teu Espírito Santo atue no coração dos teus filhos que está aqui nesta manhã. Ó Pai, que eles possam escutar a tua voz e não a voz de homem nenhum. Somos pecadores, dependemos completamente da tua misericórdia. Sem ti não há nada que podemos fazer. Rogamos o teu nome que a semente da tua palavra germine nos corações,
E isso que nós te pedimos em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Queridos, então, ao lermos o primeiro verso, o que nós podemos notar aqui diante da palavra de Deus? A palavra de Deus que nos relata a vida desse homem chamado Naamã, das características que permeava a sua vida. O quanto, amados, ele era um homem importante, não só diante do rei da Síria, mas de toda a sociedade que o cercava. Um homem, queridos, que era guerreiro, ou melhor, general do exército mais poderoso daquela época. Um homem de estratégia, um homem que havia vencido importantes vitórias para aquela nação. E claro, com essas vitórias o deixava ainda mais rico, aumentava ainda mais a sua fortuna. E o fazia também bem conceituado diante do homem mais poderoso daquela época, o rei da Síria. E, portanto, ou seja, ele tinha conexão com um homem que poderia conferir para ele acesso a outras nações. E ele estava em uma posição que todos o respeitavam. Agora imaginemos, se é difícil hoje galgar cargos em uma empresa, imagine para este homem chegar ao posto de general do exército mais importante daquela época. Pois é, meus irmãos, queridos, esta é as características que permeavam a vida desse homem chamado Naamã. Mas nas Escrituras, no primeiro versículo a qual lemos, Vitor, pode voltar para mim no primeiro, por favor? No primeiro versículo a qual lemos, vai aparecer uma palavra, irmãos, que turva drasticamente, que deixa cinza esse cenário colorido que idealizamos em nossa mente sobre a vida desse homem. As lisonjas, os elogios que na nossa mente vamos idealizando ao vermos todas as características que permeavam a vida desse homem, vai aparecer uma pequena palavra que vai acinzentar todo esse cenário colorido, vai turvar. E que palavra é essa, queridos, que aparece nas Escrituras? A palavra está aqui. Porém, Naamã sofria de lepra. Amados, o que a gente aprende aqui logo de início, que é colocado aqui diante de nós nesse primeiro versículo, é que não importa que tipo de vida idealizada você imagina que alguém possa ter. Não importa que tipo de vida idealizada construímos para nós mesmos, achando que se eu tiver isso e aquilo outro, tudo vai ir bem. E às vezes pensamos, se eu tiver aquele carro, aí eu vou me sentir realizado, tudo vai ir bem na minha vida, eu não vou ter nenhum problema. Quando eu conseguir comprar aquela casa, quando eu tiver aquela casa naquele bairro, naquela cidade, tudo vai ser diferente, eu vou me sentir realizado. Quando eu entrar naquela empresa, aí eu não vou ter mais problema nenhum, eu vou me sentir realizado, eu vou me sentir extasiado. Aí as coisas vão ser diferentes. Mas, queridos, não, isso não é verdade. Sempre haverá um porém. Algo sempre vai estragar. E isso pode ser qualquer coisa. Pode ser o luto, alguém que muito amamos morre. Pode ser uma doença grave. Pode ser um desastre financeiro. E nada, nenhuma quantidade de dinheiro, de sucesso, de fama, das nossas estratégias, vai nos tornar imune a essas coisas. Em determinado momento da nossa vida, nós achamos que somos o capitão da nossa vida, o general da nossa vida, que a nossa vida está sobre o nosso controle. Mas quando vem o porém, você percebe que sempre esteve vulnerável. E os poréns, queridos, da vida são os meios que nos acorda do sonho da autossuficiência. E sabemos que isso acontece na vida de todos os homens. Mas só que nem todos os homens reconhecem a sua completa dependência de Deus. Porque há um fator muito importante. E que fator é esse? É o reconhecimento de que nada no mundo pode te ajudar. O dinheiro, o sucesso, as suas estratégias, as suas conexões, como Naamã tinha com o homem mais poderoso daquela época, o rei da Síria. Mas este, porém, aleijava a sua iludida autossuficiência.
Há muitos, amados, que acham que com a sua fortuna, que com a sua inteligência, que com as suas conexões com pessoas do ponto de vista social importante, que com essas coisas eles estarão imunes aos intempéries da vida. Ele idealiza uma vida plena em si mesmo. Mas sempre tem um porém para lhe mostrar que ele não é o capitão da sua vida, que as rédeas de sua vida não estão sob seu controle. Os poréns, amados, pode ser um meio, pode ser uma ferramenta pedagógica para nos mostrar, muitas das vezes, que não somos aquilo que pensamos e reconhecermos a nossa insuficiência. E que nós aqui só estamos respirando, os nossos olhos só se abriram no dia de hoje, porque o Criador nos concede vida, é graça, é um presente. Agora, amados, ainda dentro destes primeiros versículos, dos porém circunstanciais da nossa vida, eu quero ressaltar aqui um porém. Eu quero ressaltar aqui um porém que é devastador. Um porém que, como uma âncora, está tracionando uma grande multidão para o abismo. E fará uma vasta quantidade de pessoas perecerem no inferno, separados eternamente de Deus. O maior porém da humanidade. E que porém é esse, queridos? Este porém é o pecado não perdoado, por não crerem no amado Salvador Jesus. E em suas buscas iludidas e incessantes por prazeres que acham que podem preencher o vazio existencial que há em seus corações, em busca de alegria efetiva, estarão fadados ao fracasso, ao colidirem com um porém em seu íntimo, e que o vazio só pode ser preenchido pela presença do eterno Criador. Alguém já disse uma frase certa vez: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Portanto, amados, quando a graça nos encontra, nos vivifica, nos salva, a culpa que outrora era um aguilhão em nossas mentes, agora dá lugar para o perdão que nos é dado pela obra consumada de Cristo, pelo sangue que nos reconciliou. Ele nos deu a paz com Deus. O porém que norteava o nosso destino eterno, o pecado, que desde a concepção nascemos em pecado. Alguém pode dizer, segundo a visão humanista meritocrática, mas aquela pessoa é tão sincera. Ok, porém, sem Cristo está condenada. Alguém pode dizer, mas aquela pessoa é uma pessoa tão boa na sociedade, tem uma conduta ilibada. Ok, porém, sem Cristo está condenada. Assim como o porém de Naamã, nós vamos ver nos versículos seguintes, só foi resolvido somente ao ir às águas do Jordão. O porém da humanidade só pode ser resolvido ao ir com fé à fonte da água viva, Jesus, que nos lava, que na cruz rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e mudou o nosso status de mortos para vivos, de condenados para salvos, de escravos de Satanás para filhos de Deus, de tristes para bem-aventurados. Ainda dentro dos porém circunstanciais da vida, eu gostaria de ressaltar aqui que nos nossos relacionamentos aqui como comunidade também haverá os poréns. Por mais que você idealize uma perfeição em alguém, sempre haverá um porém, que eu vou errar com você, que outra pessoa irá errar com você. Só que, quando a cosmovisão, a visão de mundo é transformada pelo Evangelho, você passa a olhar para o seu próximo, não com expectativa, não com base no que ele possa te oferecer, mas que a partir da doçura da graça que provamos, ao sermos inundados pelo doce amor de Jesus, o Espírito nos comove a transbordar esse amor. Glória ao Senhor Jesus. E como foi o amor dele por nós? Não foi baseado em nosso mérito, porque não temos nenhum. Não foi baseado em nada que tivéssemos para oferecer, porque não temos nada. Mas puramente, queridos, porque ele nos amou. Portanto, a palavra nos exorta hoje, amemo-nos uns aos outros como ele nos amou. E que os poréns que haverá nos nossos relacionamentos, seja uma oportunidade para cada um de nós mutuamente se compadecer de nossas misérias, assim como Deus graciosamente se compadeceu de nós. Agora, amados,
Portanto, essa é a realidade na vida do cristão, que quando o maior porém a qual falamos é curado por Cristo, o homem é vestido de uma cosmovisão a qual ele passa a enxergar todos os outros porém circunstanciais completamente diferente. Muda a nossa visão de como enxergamos os poréns dessa vida. Se não vejamos nos versículos 2 e 3, coloca para mim, Vitão, por favor. 2. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Então, queridos, vejamos aqui, no versículo 2 e 3, a menina, ela tinha sim um porém circunstancial. Ora, Naamã havia tirado ela de sua terra, Naamã havia tirado ela de sua família, e ela foi levada cativa, a palavra nos fala, da terra de Israel para a Síria. Ou seja, ela foi levada violentamente. E quem sabe, em uma dessas circunstâncias, alguém de sua família não havia sido morto pelas tropas comandadas por Naamã. Então a palavra nos fala, como nós lemos, que ela servia na casa da mulher de Naamã. Ou seja, ela servia na casa de Naamã. E isso pode sim ter lhe causado um ressentimento, isso pode sim ter lhe causado uma revolta. Segundo o nosso coração pecaminoso, ela poderia dizer o seguinte: diante da dor de Naamã, diante da lepra que eu cometi, ela poderia dizer o seguinte: ah, tá vendo? É isso que ele merece. Tá pagando o mal com o mal. Não é isso, queridos? Porém, a graça que a encontrou, o Deus de Israel a qual ela conhecia, transformou o seu coração, e ela passa a enxergar a dor do próximo a partir da graça que ela provava, do maravilhoso Deus de Israel. Então ela, olhando a partir das lentes da misericórdia, ela não só não fala mal, mas promove o bem. Quando provamos, amados e querida igreja, do maravilhoso presente celestial, nós olhamos para os poréns da vida e podemos dizer como Paulo disse. Nós podemos dizer como Paulo disse, o que ele disse? As aflições desse tempo presente não se pode comparar à glória por vir. Nós podemos dizer como ele disse em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, como sei também o que é ter em abundância. Eu sei o que é estar alimentado e sei também o que é ter fome. Porque o meu Senhor me fortalece em todas essas situações. Portanto, amados, o Evangelho transforma a nossa cosmovisão, e a dor, ela deixa de ser vista apenas como uma coisa ruim, e passa a ser vista como uma ferramenta de Deus para transformar o nosso caráter, para moldar o nosso caráter. Então, ainda dentro dos versículos 2 e 3, o que nós podemos dizer aqui? Diante da fala dessa menina. Entre aspas, nós podemos dizer que a vida daquele homem Naamã estava nas mãos dela. Não é fato isso? Porque pelas palavras dela, foi que Naamã veio a conhecer o único Deus verdadeiro. E agora eu gostaria de trazer uma aplicação para nós, amados. E nossas vidas? E nossas palavras? E nossas condutas? No trabalho, em casa, com a esposa, o esposo? Está os levando a conhecer a Cristo? Aponta para Cristo? Ou quando alguém nos faz mal, o ressentimento, o desejo que o mal lhe aconteça, fala mais alto? Mesmo diante das circunstâncias, quando o mundo olha para nós, ele enxerga uma placa que diz: vá a Cristo. Veja bem, olha o que essa menina falou para a mulher de Naamã: ah, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Esta menina, ela aponta para o profeta, e eu e você que está aqui nesta manhã, aponta para aquele de que todos os profetas falaram, Jesus, que nos lava
Porque só Ele pode libertar da lepra, do pecado que te escraviza, que insensibiliza, que faz o homem se achar grande, autossuficiente e tirar do coração a ingratidão. E que de muitas coisas eu e você via poréns, não que deixará de existir. Porque enquanto a presença da natureza adâmica estiver em nós, haverá sim os poréns. Até quando o nosso Senhor voltar e transformar nosso corpo em um corpo glorificado. Mas que a partir da cosmovisão transformada pelo Evangelho, eu e você termos a compreensão de dizer, estou melhor do que mereço. Portanto, amados e queridos, que a nossa vida reflita a luz de Cristo. Como aquela menina, como lemos aqui, ela estava em terra estranha, não é fato? Ela estava em terra estranha. E eu e você também estamos em terra estranha. Somos peregrinos e forasteiros aqui. Embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus. E quais as características dos súditos do rei? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar: somente a transformação interna pode gerar frutos visíveis produzidos pela graça, que glorifica a Deus. A santificação é de dentro para fora, porque do contrário, vai ser apenas um leproso tentando cobrir a sua imundície com práticas moralistas e filantrópicas, que é visto pelos olhos divinos como trapos imundos, encharcados de nossas ambições egoístas, que nutre o nosso próprio ventre pecaminoso de orgulho, autossuficiência e meritocracia. Vamos então agora no versículo 4. Então, a igreja pode ler para mim o versículo 4, e aí o Vitão vai até o versículo 6. Por favor, igreja. Então, Naamã... Vamos, versículo 5. O rei da Síria respondeu: e 40 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Então, amados, como lemos aqui nos versículos, como vemos nos versículos que lemos, aqui nós podemos ver o retrato da falsa religião, do humanismo secular. Naamã achava que o Deus de Israel era como os falsos deuses. Então o que ele faz? Ele leva a sua fortuna, ele leva muita prata, ele leva muito ouro, porque ele achava de fato que poderia comprar a cura. Ele achava de fato que poderia merecer a benção. E ele achava que o Deus de Israel era como os falsos deuses das nações, que era uma projeção dos seus corações, que o seu relacionamento era na base da troca, era na base de o que eu devo fazer para a divindade gostar de mim e eu alcançar o favor divino. Que tipo de rito eu devo cumprir para o impressionar e merecer algo de Deus? Então, queridos, percebe, vamos caminhando junto. Vocês percebem que a cura que Naamã precisa é muito mais profunda. É uma cura a fim de mudar completamente o seu pensamento de quem realmente é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Que ele não é uma projeção da cultura, ele é transcendente. Não é a cultura que o define, conforme os falsos deuses das nações, que se ajustava ao que se acomodava melhor à cultura. Pelo contrário, irmãos, ele julga a cultura. Então, o que nós podemos perceber aqui? Naamã, volta para o versículo 5, Vitão. Então, o que nós podemos perceber aqui? Naamã, ele vai até o rei de Israel. Ora, por que ele vai até o rei de Israel se a menina não falou nada do rei? A menina não falou nada do rei, e sim do profeta. Então por que ele vai ao rei? Fica a pergunta. Sabe por quê, irmãos? Porque o sistema que ele conhecia era de que todas as religiões respeitavam o poder da cultura.
E quem era o representante da cultura? O rei. Por exemplo, se alguém quisesse algo dos sacerdotes de Faraó, para quem essa pessoa ia? Ia até Faraó. E o que Faraó mandasse, os sacerdotes estariam sujeitos. E o que ele achava então era isso: que em Israel a religião era uma extensão da cultura, ele achava, e que ela estava para servir às necessidades da cultura, a mandado do rei. Então, amados, o rei de Israel fez o quê? Quando Naamã chegou, versículo 6, então. 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes, as suas roupas, em sinal de medo. Então, o rei de Israel, ele rasgou as suas vestes, porque ele percebe que eles não conheciam o Deus de Israel como ele age, que a base do relacionamento com o Deus de Israel é a graça que ele usa para com o homem. Então, quando ele rasga suas vestes, o que ele está tentando dizer é o seguinte: Naamã, Naamã, você está no único lugar do mundo, você está na única nação, Naamã, onde o profeta não trabalha para o rei. Você está, Naamã, na única nação onde os profetas não falam o que eu quero que eles falem. Eles não falam o que a cultura quer ouvir. Eles ficam, Naamã, o tempo todo aqui, contrariando todo mundo aqui em Israel. Eles são um problema, Naamã. O Deus de Israel não é uma projeção dos nossos corações. Ele contraria, Naamã, os nossos corações. Os profetas aqui são um problema. Eles são os perturbadores de Israel. Assim como Elias foi chamado por Acabe. Não é isso, irmãos? E ele, então Naamã, ali, irmãos, é o início de uma lição para Naamã. É o início de uma lição. O rei estava dizendo para ele assim, estava tentando dizer para ele assim: Naamã, a salvação e a bênção aqui não pode ser comprada e conquistada. Portanto, amados, a cura profunda estava sendo realizada em Naamã. E ele e nós precisamos aprender o que o rei de Israel estava dizendo. Aqui é o único lugar do mundo onde os profetas não fazem o que o rei manda. E hoje muitos pregadores são apenas o quê? São apenas um eco da cultura, um eco dos corações, dizendo apenas o que as pessoas querem ouvir. Um Deus, projetado pelos seus próprios corações. O povo quer saber sobre casa, sobre carro, sobre cura. Então vamos pregar sobre prosperidade. E muitos se relacionam com um Deus projetado pelos seus próprios corações, que deseja que a sua vontade, que o seu desejo seja realizado a qualquer custo, que Deus tem que se moldar à sua vontade, que em detrimento do próximo você tem que estar bem. Pois então, não está se relacionando com o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele reina soberanamente. Ele não se molda à cultura, ele é imutável. Nós devemos tomar cuidado, para não nos estar relacionando conosco mesmo, e o nosso Deus não ser o nosso próprio ventre, a fim de satisfazer somente as nossas ambições egoístas. Então, o que é importante aqui, o que nós aprendemos dentro desse contexto? Queridos, o Senhor Jesus nos deu uma ordem a cada um de nós: ide e anunciai o Evangelho. Portanto, eu e você sejamos mensageiros que não se adequam à cultura, que não oferece o cardápio que os nossos corações pecaminosos se alimentam, mas que pregue a verdade. E o mundo pode nos chamar de perturbadores, assim como Elias foi chamado, mas que preguemos a verdade sem hesitar, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 8, 9, e aí vamos caminhando até o versículo 12. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Coloca o versículo 8, então. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá
e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre mim, sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. 12. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. O que nós estamos vendo e percebendo aqui? Que este porém de Naamã, a lepra que ele sofria, era apenas para acordá-lo do seu sonho da autossuficiência e curar, amados, a lepra mais profunda que havia em seu interior. E ele conhecer o único Deus verdadeiro, que, portanto, ao ser submetido a essa natureza humilhante para ele, da cura, como veremos, ele entender então, que não tinha um relacionamento com Deus, que não tinha um relacionamento com Deus baseado na graça. E o que nós vamos ver aqui nesta mensagem? Que o ápice, o maior milagre que nós veremos aqui, daqui a pouco, não é a cura da lepra na carne. Daqui a pouco nós vamos ver qual que foi o maior milagre que aconteceu com Naamã. Então seguimos, Naamã, o que ele fez? Naamã parou à porta da casa de Eliseu. E ele estava como lá, queridos? Ele parou com a sua comitiva lá fora. Lembremos, é o início da lição para Naamã, que deu início diante do rei, quando o rei rasgou as vestes. Então, ele parado com a sua comitiva de frente à porta da casa do profeta, ele espera o quê? Que o profeta o receberá com honrarias, que o profeta sairá e ficará lisonjeado com a sua importante pessoa, que o profeta vai dizer o seguinte: ó querido Naamã, eu estou extasiado com a sua presença aqui, você que é um general do exército mais poderoso, sua presença aqui na minha porta é demais para mim. Então Naamã, ele idealiza isso em sua mente, que o profeta vai sair. Mas, queridos, lembremos, é o início da lição para Naamã. E o que acontece? Eliseu, o homem de Deus, ele nem sai para ir ter com ele. O que ele faz? Ele manda um mensageiro. Agora vemos, isso para Naamã era extremamente humilhante. Ora, eu, uma pessoa importante, general, todos os reis me respeitam, eu tenho acesso ao rei da Síria, ao rei de Israel, eu sou respeitado na minha posição, toda a sociedade me respeita. Agora, eu chego aqui na porta da casa deste homem, e ele me trata desse jeito, ninguém me trataria assim. Lembremos, é o início da lição. É como se o profeta estivesse dizendo para ele assim: Naamã, o que você está buscando, Naamã? Não é para pessoas capazes, não é para pessoas importantes, merecedoras. O reino dos céus, Naamã, é dos pobres de espírito, daquele que reconhece, Naamã, a sua miserabilidade. Então, como que Naamã fica? Naamã fica indignado diante disso. Como assim estou aqui? Ele nem sai para falar comigo, nem vem me cumprimentar. Poxa, sou uma pessoa tão importante. Eu não sou importante para ele, então? Da mesma maneira, queridos, veja bem como essa passagem tem uma maravilhosa conexão com o Evangelho do Senhor Jesus. Da mesma maneira, como alguém, ao ouvir o Evangelho que esmaga a sua justiça própria, reage. Como é? Minhas obras não pesam para Deus me atender? Eu não mereço nada? Não, absolutamente nada. Então, diante da ordem do homem de Deus, para Naamã, qual foi? Naamã, tudo o que você precisa fazer é descer ao rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Então Naamã ficou indignado. Não, mas peraí, eu pensei que ele iria sair, eu pensei que ele iria fazer um ritual, eu pensei que ele ia reconhecer a minha importante pessoa, general do exército mais poderoso, eu pensei que ele ficaria em pé, eu pensei que ele me trataria com a devida importância que eu mereço.
Agora ele vem me falar que tudo o que eu tenho que fazer é lavar-me nas lamacentas águas do Jordão? E ficarei limpo? Poxa, eu sou um homem inteligente, um homem de estratégia, eu posso fazer coisas maiores. Eu já conquistei tantas guerras para a nação síria. Poxa, então, sendo assim, por acaso Abana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Sabe que isso me lembra, queridos? Isso me lembra o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. A cruz é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É um escândalo para Naamã, as águas lamacentas do Jordão. Assim como é um escândalo para os judeus, um Messias crucificado. Mas a verdadeira cura para a humanidade está em serem lavados pelo sangue que foi vertido no Calvário. Então, amados, Naamã fica indignado. Como assim? Eu só tenho que crer. Eu não tenho que fazer algo grandioso. Como você está me falando que eu só tenho que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e que não há nada que eu possa fazer para me sentir digno, merecedor, bom, suficiente para merecer a cura. E que é tão simples que eu, general do exército da Síria, e uma criança, não há nenhuma diferença, porque até uma criança pode mergulhar 7 vezes no Jordão? Então você está me dizendo que não há nenhuma diferença entre eu e um idoso, não há nenhuma diferença entre eu e a pessoa mais imoral? Pois qualquer pessoa pode mergulhar 7 vezes no rio? E nenhum dos meus valores então contribuem para nada, a pessoa valente que eu sou? Ou seja, isso era uma ofensa para ele, para o seu orgulho meritocrático. Então é como se ele estivesse falando, então como assim, não há padrão para esse Deus? Não há padrão para esse Deus? O problema, Naamã, não é que não há padrão para esse Deus. O problema, Naamã, é que o padrão dele é tão alto, que entre o moralista e a prostituta, todos estão infinitamente distantes. Todos pecaram e estão igualmente destituídos da glória de Deus. Amados, a cruz exclui o nosso orgulho, porque ela revela que não há nada em nós que impressiona a Deus. Pelo contrário, nela se mostra a justiça de Deus, punindo nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que nós vemos nesses versículos? Aquilo que parecia ser simples para Naamã mergulhar 7 vezes nas águas lamacentas do Jordão, na verdade não era simples, era muito difícil por causa do seu orgulho. Ele queria fazer algo grandioso para se sentir merecedor de receber tal cura. Por isso, amados, a porta é estreita. É exatamente por esse motivo, porque com o orgulho, com a justiça própria, o homem não pode passar por ela. O que pode realmente lavar o homem dos seus pecados, curando a culpa? Nada além do sangue. O que pode nos dar uma alegria indizível? Nada além do sangue. O que pode fazer o homem olhar para os poréns da vida e dizer aquilo que Paulo disse? Chamar de leves e momentâneas tribulações. Nada além do sangue. O que fez Pedro naquela prisão, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, está dormindo, descansando? Nada além do sangue. O que fez Estevão pregando o evangelho e sendo apedrejado, dizer aquelas palavras: Pai, Senhor, não os impute esse pecado? Nada além do sangue. Nada além do sangue, amados. A nossa vida é marcada pelo sangue que foi vertido no Calvário. Bendito seja o nome de Jesus. Portanto, o que nós vemos? A maior lepra de Naamã e da humanidade está em seu interior. O pecado, o orgulho que o consome. Ele foi tentando comprar algo de Deus, quando na verdade Deus não tem nada para a venda. Tudo é um dom gratuito. A maioria do mundo está tentando ganhar a sua salvação por boas obras. Agora, veja o que
os oficiais de Naamã disseram, deixa eu só confirmar aqui, versículo 13, coloca aí, Vitão. 13. Olha o que eles disseram. Então os seus oficiais aproximaram ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. É isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir que elas têm que fazer algo grandioso, que depende da sua performance. Não, manda eu fazer isso que eu vou fazer. Elas querem fazer baseado naquilo, nas suas obras, naquilo que elas confiam em si mesmo. Tudo que Naamã tinha que fazer é ir às águas do Jordão. E tudo que o mundo precisa fazer é ir com fé à fonte da água da vida, Jesus Cristo. Versículo 14. Finalizando já, irmão. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Ele desceu também, sabe do quê? Ele desceu também do seu orgulho e ficou limpo. Ao menos que o homem não desça do seu orgulho, ele não pode ser lavado pelo sangue. Então veja, a natureza da cura interior. Por isso que o nome desse tema não foi colocado aqui, mas o nome do tema era cura interior. Que Naamã foi submetido. Ele precisava passar por todas essas lições para reconhecer aquilo que nós vamos ver agora no versículo 15. O maior milagre de Naamã não foi ser curado pela lepra na carne. O maior milagre foi esse daqui, amados. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Esse é o maior milagre, não é a cura da lepra, é a cura da lepra interna. Veja, amados, ele não diz assim, agora eu reconheço que o Deus de Israel é poderoso mais do que os outros deuses. Os deuses são também, mas o Deus de Israel é mais. Ele não diz isso, ele diz, agora eu reconheço que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Essa é a natureza da cura que Naamã foi submetido, a cura interior, que só o sangue pode promover na vida do homem. Felipe, vem. Vamos cantar aquele louvor, nada além do sangue. Vamos cantar com toda a nossa alma, porque nós só estamos aqui, da tua boca só está saindo louvores e honras a Jesus. Tudo isso é nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.
sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Só quem foi lavado por esse sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tinha um louvor que eles Glória a iriam cantar. Deus, aleluia. Irmãos, enquanto ele ministrava, perdoa se eu estou falando muito hoje, pastor. Enquanto ele ministrava, ele já tinha me falado sobre esse hino. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão. Imagine que se é nada além do sangue dele, nos traz que se é nada além do sangue dele, então é somente pelo sangue dele. É somente pelo sangue dele que você é curado, é somente pelo sangue dele que você é restaurado. Glória a Jesus. E se você é restaurado, você tem a certeza de que você vai morar em um lugar. Você tem a certeza da sua morada. Então, se alguém aqui dentro foi restaurado, se tem restaurados por Jesus aqui dentro, canta com certeza esse louvor aonde você vai. Canta com certeza aonde você vai ver a face do seu mestre, aonde o choro vai acabar, todo pranto vai acabar, toda luta, tudo que você passou aqui vai acabar e que não se compara ao que Cristo passou, óbvio. Mas cante com certeza da onde você vai. Glória a Jesus. Glória
Aleluia, Jesus. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino, senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei eu para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade desta terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. Lá não haverá fome ou sede, nem quem vem a esmola pedir. Pois Deus, tuas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei eu para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade desta terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não mais nos separaremos, não mais ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar de olhos, com Ele imortais nos fará. Irei eu para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade desta terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Só vocês. Irei para aquela cidade. Essa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal.
Glória ao Senhor Jesus. Irmão André, venha fazer a oração de agradecimento. Vamos dobrar os joelhos, irmãos?